O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais de um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil. A medida mantém em vigor a ordem executiva baseada em uma lei que autoriza o governo americano a adotar medidas econômicas em situações consideradas de emergência. No documento, o Brasil é classificado como uma ameaça, abre aspas, incomum e extraordinária à segurança nacional, fecha aspas, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Luciano, tendo você que mora nos Estados Unidos, gostaríamos da tua opinião sobre essa pauta. Na verdade, o governo Trump ele adotou essa estratégia de questionar vários países do mundo, né, confrontar, e o Brasil foi colocado nesse campo, né? Mas o que faltou, e deve se destacar, é exatamente uma atuação do governo brasileiro, como nós vimos de outros países, para negociar com o governo americano. Não houve esse empenho do governo brasileiro e a gente acabou ficando aí com essa situação de renovação dessa classificação. Eu espero que os grupos empresariais percebam que nós continuarmos com este governo como está, insistimos num erro e colocarmos o Brasil no perigo. Imagina mais anos com o PT no poder e ficando com a possibilidade de ter mais sanções ainda. Eu não quero nem imaginar o que seria esse desastre. Mas o governo brasileiro respondeu e avalia que a decisão dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar o estado de emergência nacional em relação ao Brasil pode abrir caminho para novas medidas americanas nos meses que antecedem as eleições de outubro. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto e do Itamaraty, a prorrogação tem caráter político e é interpretada como mais um sinal da estratégia do governo Trump de aumentar a pressão sobre o Brasil. O governo, no entanto, destaca que a renovação da medida não cria novas tarifas nem sanções automáticas, mas pode servir como base jurídica para eventuais ações futuras da Casa Branca, caso o governo americano considere necessário. Agora, importante essa questão aqui, para não errar em nada. O Brasil é classificado como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Marcelo, isso é uma acusação muito grave. Pois é, Segré, mas ela não é uma acusação nova. O que a Casa Branca fez foi só renovar essa classificação porque ia vencer o prazo. Juridicamente, essa classificação enfrenta alguns questionamentos nos Estados Unidos se esse instrumento de fato pode ser usado para justificar sanções de fins tarifários. Mas do ponto de vista político, ela não traz nenhuma novidade, os Estados Unidos apenas mantêm uma posição. Do lado do Brasil, a gente ratifica o que a gente já vem enxergando há bastante tempo, que é essa falta de diplomacia que o professor já pontuou, ou seja, o Brasil não é apenas inábil, o Brasil é negligente em relação a políticas diplomáticas com outros países, pelo menos com aqueles que a gente não presta continência. E, por fim, o que é mais lamentável dessa notícia, se ela muda tão pouco em vários aspectos, do ponto de vista econômico, o que ela faz é deixar sangrando o nosso produtor. Esse que já vem sangrando, ele continua machucado e ele vai sangrar mais um pouco. Por quê? Por falta de habilidade política, por um excesso jurídico, eventualmente, do presidente Trump nos Estados Unidos, mas o governo prefere enfatizar a leitura política do que a leitura econômica, do que as consequências reais na economia real do nosso país. Infelizmente, a gente está vendo prevalecer o discurso em relação às ações, prevalecer o ônus político em relação ao ônus econômico do empreendedor brasileiro. Luiz Arthur? Segré, eu vejo essa notícia com bons olhos. Por quê? Porque mostra que os Estados Unidos, que são o símbolo da democracia no mundo, veem o Brasil hoje como um país que não é democrático. Um país que não vive uma plena democracia, um país que não respeita a Constituição. E claro que eu me refiro principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria muito que o Trump retomasse a Lei Magnitsky, que até hoje eu não entendi por que ele retirou a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Eu não entendi até hoje por quê. Se isso pode ser um sinal de que nos próximos meses ele vai retomar, seria muito bem-vindo.
João, para finalizar. Como você bem disse, né, está bem colocado na notícia, os Estados Unidos classificou o Brasil, né, como uma ameaça incomum e extraordinária. E todo o fundamento mencionado me parece fazer bastante sentido, seja pela censura a jornalistas, cidadãos americanos, né, seja pela questão de bloqueio de ativos de empresas americanas. O professor bem lembrou aquela questão da derrubada do X no pleito eleitoral e foi mais uma alexandrice tratada com normalidade, né? A elite brasileira tapando o olho ali, não, ele vai parar, já ele para. E ele não para, evidentemente, né? Como ele... coragem, ousadia, entre aspas, para ele não falta. Ele vai decidindo, todo mundo vai aceitando. E a gente observa, né, tanto essas elites quanto o Senado absolutamente acovardados, né, diante desse cenário todo colocado. Tende a ser muito ruim para o produtor brasileiro, conforme o Marcelo mencionou. Esse é o que mais está sofrendo na ponta, exceto se a gente for olhar para os números oficiais do Brasil, que vai estar tudo bem. Desemprego sob controle, inflação de alimentos sob controle, está tudo certo. Que a gente está reclamando do quê? Então, a gente é maluco, né? A gente só pode ser da extrema, ultra, mega blaster direita, né? Que reclama de tudo, que mente nas redes sociais. Então, o Brasil caminha por um caminho muito perigoso com o lulismo, e se houver um novo mandato do Lula, com novas indicações para o Supremo, com aparelhamento já existente de instituições, a venezuelização pode ter atingido a sua fase plena, né, Segrão? Esperamos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.